dando a largada nesse projeto que se chama Termômetro Veda, com 2 pesos pesados, pessoas experientes, para discutirem aqui o cenário político no Brasil. Começando pelo Adalberto Piotto, 13 anos de CBN, âncora do Prós e Contras na Jovem Pan. Obrigada, Piotto. Um prazer, Camila. E também com o Dr. João Santana, que foi ministro de Infraestrutura, é advogado e sócio da Latso Capital, certo? Certo, muito prazer. Bom dia para você e para todos. E eu quero discutir um pouquinho do cenário político às vésperas da eleição. E eu quero entender o ponto de vista de vocês dois, dada aí a tamanha experiência. Se a gente tem alguma similaridade com a eleição de 2022, olhando para 2018. Similaridades e diferenças. Piotto, você pode começar? Tá bem, tá bom. Acho que há semelhanças porque eu tenho ainda um resquício da disputa, da polarização, que foi aquele anti-movimento, o movimento anti-PT e anticorrupção que ficou associada ao PT de forma muito embrionária. Eu tenho ainda parte disso, mas não só isso. Essa é uma coisa que a gente ainda herdou. Não na proporção e na intensidade que se teve na eleição passada, até porque eu tive um fato na eleição passada que é das coisas mais preocupantes, tanto que a gente tem uma segurança reforçada dos candidatos, que foi um atentado contra um candidato. A gente ouvia falar disso com muita frequência em relação a presidentes americanos e tudo mais. Não, a gente teve um caso como esse. O que eu tenho agora, a diferença que eu tenho principal agora, é que Jair Bolsonaro, que concorre à reeleição, ele tem um governo para defender. Mas tem um governo para defender com 2 diferenças. Ele tem o presente a favor e contra ele. Ou seja, tudo o que ele fez está muito próximo à memória. Ele pode dizer que as coisas poderiam ter sido melhores se não fosse a pandemia não é culpa dele. Ele poderia dizer que poderia ter sido melhor se não fosse a guerra na Ucrânia. A guerra da Ucrânia não é uma culpa dele, todos os problemas econômicos que vieram ao país, mas de alguma maneira ele está conseguindo, o governo tem conseguido sair sobre isso, os números são fatos, fatos são fatos, a gente vê um crescimento da economia agora muito maior do que os analistas projetavam. Agora, eu tenho outro governo que sim, tem uma ideia de franco atirador, porque está apontando para o governo atual, só que ainda tem um passivo de imagem. E isso é muito caro à população quando você associa alguém à corrupção. Por mais que parte da população não se lembre disso, sobretudo os eleitores mais jovens, que nem viveram isso, e obviamente eu tenho um amigo que diz que a esquerda é sexy, né? Porque ela defende pautas que todo mundo gosta. Mas tá, isso é sustentável? E aí é uma tese minha. Não somente como jornalista, mas como documentarista, de tentar entender o pensamento da sociedade brasileira. O que eu vejo claramente é que nós temos hoje uma população muito mais diligente, que acompanha muito mais política, o que vai no sentido contrário do que parte dos analistas dizendo, mas a população não olha muito para a política, não gosta. Não, não é isso que a gente está vendo nos últimos tempos. O nível de participação, e você pode questionar talvez a qualidade do debate aqui e acolá, só que qualidade é uma coisa que só vem com o tempo. Antes a gente não tinha nem participação maior efetiva. A gente teve uma lacuna das diretas já, ou do fora Collor, até, por exemplo, 2013, quando a gente teve todas aquelas manifestações, que foi muito grande. De lá para cá, a gente passou a ter a classe média nas ruas, a classe média discutindo, que era justamente quem normalmente não gostava de falar de política. A gente sabe disso. Política não se discute. Não, hoje se discute. Então, o que eu tenho hoje de, por exemplo, a semelhança principal é que eu ainda tenho essa rejeição à questão da corrupção, ou seja, essa polarização que é anti-PT, mas isso não tem a mesma intensidade que teve lá atrás. No entanto, o que a gente vê agora com uma coisa muito forte na campanha é que, sim, aquele governo deu certo para algumas pessoas, na visão de algumas pessoas, mas não teve problemas econômicos fortes que atravessassem, digamos, toda a música que eles estavam cantando. Só que a gente olha claramente é que as pessoas começam a resgatar e a conceder a este governo, em algum momento, eu tive fatores externos que mexeram com a realidade econômica brasileira. Se eu olhar para esse governo, foi feita a reforma da Previdência no primeiro ano, coisa que nenhum governo, que todos eles se mostravam reformistas, ou pelo menos teoricamente se mostravam, talvez mais do PSDB, mas esse governo conseguiu fazer. Aí logo no segundo ano vem uma pandemia, aí a gente tem uma nova estrutura. A comunicação disso é que vai ser talvez decisória ou decisiva para poder mostrar a eficiência ou não desse governo para o eleitor.
Doutor João, o que o senhor acha em relação a 2018, 2022? Similaridades, diferenças? Não, tem os dois, como disse o Roberto. Agora, eu começo dizendo o seguinte: o eleitor, não é? Se ele é mais politizado ou menos politizado, a gente vai ver conforme a classe, conforme o segmento social que a gente pega. Mas, majoritariamente, o eleitor é pragmático. Ele vota num pragmatismo que é o seguinte: como é que eu me sinto relativamente a essa proposta ou a esse governo? Eu fui melhor ou eu me sinto bem, eu tenho resultados na minha vida cotidiana, na minha vida cotidiana, mais positivos ou menos positivos. A gente pode não gostar desse pragmatismo, mas é o pragmatismo que é utilizado pelo eleitor. E é um eleitor, no caso brasileiro, desde a nossa experiência democrática, desde a primeira eleição de Collor até a última eleição de Bolsonaro e essa nova, não é? Que ele vai para os vários lugares, certo? O grosso do eleitorado. Não é? Aquele que decide a eleição e que justamente, inclusive, está majoritariamente nas classes C, D e E. Ele tanto vota em Collor, como depois ele vota em Fernando Henrique, como depois ele vota Sim. em Lula, como depois ele vota em Bolsonaro. Ele vai. Por que ele faz isso? Ele vota fundamentalmente buscando o seu pragmatismo. A leitura dele é muito simples, muito... Para alguns até rasteiro, eu não acho rasteiro. Eu acho que o eleitor pode não saber exatamente o que quer, mas ele sabe o que não quer. Uhum. Eu voto num cenário que no meu pensamento, na minha cabeça, eu estava melhor ou eu estava pior. Eu voto com uma coisa que eu acho melhor, eu acho com uma coisa que vota pior. Eventualmente, você, na corrida eleitoral, você tem insights externos nessa corrida eleitoral que orienta a novidade, orienta alguma coisa diferenciada. Onde eu costumo dizer o seguinte: onde os partidos políticos ou a política tradicional perde o controle. Nós tivemos em dois momentos isso, e nos dois momentos a questão da corrupção foi fundamental. A eleição de Collor, certo, em 89, né, da qual eu participei, eu fui um dos coordenadores daquela eleição, depois fui ministro dele, e a eleição de Bolsonaro em 18. Não é? Onde, como disse o Adalberto, a questão da corrupção, por questões de escândalo, etc., é que está longe da nossa memória. Não na intensidade que foi da questão do Petrolão, mas também o governo Sarney acabou numa coisa muito ruim, com muitas denúncias de escândalo, Ferrovia Norte e Sul, escândalos que na época eram muito grandes, e o Collor subiu muito em cima desse discurso moral do ponto de vista da corrupção. Bolsonaro a mesma questão. O anti-Marajá, né? Lembra? O anti-Marajá, etc. Sim. Bolsonaro a mesma questão. Navegou, e a sociedade esperava isso. Quer dizer, não é que, quando a gente fala assim, ele navegou em cima de um discurso moral anticorrupção. Parece que a culpa dele, não. A questão estava aí. Se outro não navegou, porque Sim, não claro. quis. Ele foi mais competente, ele trouxe o eleitor para a proposta dele e ganhou a eleição. Parabéns, isso chama-se democracia. Não é? Mas o que acontece hoje nessa... Então tem essa similaridade, essa coisa fantástica de você ter essa condição. Na eleição agora que nós vamos disputar, duas coisas. Primeiro, o candidato que vem à reeleição já é conhecido. Então aquela coisa que ele apareceu como um antipolítico, um homem da corrupção, um homem que vinha falar da sociedade contra as estruturas tradicionais de partidos, não é? Ele desapareceu. Então você hoje tem candidatos todos absolutamente conhecidos, pelo menos os que têm condições de ganhar a eleição. E outra questão, pelo menos preliminarmente à eleição em si, quando você vai disputar na sociedade, há hoje, de novo, uma participação em um protagonismo, novamente, das estruturas clássicas de política. Então, os partidos passaram a voltar a ter uma certa influência, né? 2018 e 1989, os partidos políticos desapareceram. Sim. Certo? 1989, Collor ganhou com um partido que ninguém conhecia, tinha um deputado, certo? E ganhou a eleição. 2018, Bolsonaro veio e fez um partido que se transformou, após a eleição, porque ele puxou o voto, no maior partido do Congresso, não é? Que depois ele acabou saindo do partido fazendo uma outra estrutura partidária. Nessa eleição, os partidos políticos voltaram a ter uma importância, pelo menos na parte prévia da eleição, quando se escolheu os candidatos, fizeram as coligações. Então, eu acho que é isso que nós temos, né? Evidentemente, o eleitor vota num pragmatismo. Eu discordo um pouco só do Alberto, o seguinte: a classe média já teve momentos onde foi para a rua. Um dos maiores movimentos populares que o Brasil teve foi as diretas já. Eu só disse certo? da lacuna. Ela sim foi à rua, sim, mas eu só disse que houve uma lacuna entre as diretas, depois do Fora Collor, até 2013. E mesmo antes das diretas, outros movimentos populares muito grandes, quer dizer,
além das diretas já, a lei da anistia, há momentos onde você, a sociedade, e particularmente a sociedade com mais capacidade de mobilização, que é a classe média, vai às ruas e, novamente, ela está... Hoje, eu acho que eu concordo com o Roberto, que é interessante que uma boa parte dessa classe média que tem ido à rua, tem sido ativa, a gente viu isso ontem, no 7 de setembro, ela vai à rua com uma proposta político-eleitoral, o que normalmente é mais difícil ela fazer. Hoje ela está fazendo, ela está se mostrando como uma opção já definida do ponto de vista das eleições. Eu queria até puxar esse gancho, mas Camila, pode fazer. não, só permita fazer um adendo ao que disse o ministro aí. Eu acho que qualquer desses candidatos, se a gente olhar para a polarização, é difícil imaginar que no primeiro turno, seja Lula ou seja o presidente Bolsonaro, vai ter menos do que 30%. Esses 30% acho que são votos garantidos. O que eu sempre tive, e é o que o ministro está dizendo aqui, eu tenho uns 40% que poderia, se esses 40% fossem verdadeiramente pensando igual, aí a terceira via funcionaria no país. É que esses 40% não são assim. Esses 40% são divididos internamente. São esses 40% que votaram no Collor. Esses que fizeram o Collor ganhar, mesmo no segundo turno, com uma diferença muito pequena em relação ao Lula. São esses 40% que fizeram o Fernando Henrique ganhar 2 vezes, no primeiro turno. São esses 40% que deram a Lula, olha que interessante, votou no Fernando Henrique no primeiro turno, depois elegeu o Lula em 2 turnos, no segundo turno em 2 eleições. São esses 40% que elegeram Dilma também, no primeiro turno. A segunda eleição da Dilma aí já é uma outra coisa, ali para mim tem uma série de coisas esquisitas, e para mim aquilo ali não foi uma eleição legítima do meu ponto de vista. Mas vamos lá. São esses 40% que decidiram apostar em Jair Bolsonaro. A minha posição, ministro, só que eu acho que esses 40% nunca estiveram tão diligentes na média. Óbvio que eu posso ter pessoas que não são tão bem informadas, mas a média de conhecimento sobre política, de participação efetiva sobre o país, desses 40% nunca foi tão forte. Os outros 30% de cada candidato, até porque é uma adesão ideológica ou não, mas é uma adesão mais forte, tudo bem. Esse voto está decidido. O que eu acho é que esses 40% vão decidir de uma maneira talvez única como nunca vimos, dado esse nível político mais elevado que hoje tem nesses 40% e o que eu chamo de diligência. Ou seja, ele vai fazer comparações que talvez não fazia 20 anos atrás. Ele escolhia um candidato porque em algum momento aí a tese do pragmatismo é inquestionável, mas eu acho que talvez agora, não só o pragmatismo, esses 40% vão fazer uma análise a mais. Essa é uma aposta minha e não é uma aposta baseada apenas eu acho o quê? É que a gente tem visto hoje um nível de discussão política muito mais elevado. Eu vejo pelos ouvintes que eu tinha, pelos espectadores que eu tenho e o que eles comentam, da forma como comentam. Eu não posso me negar a enxergar que hoje tem um nível de politização muito mais alto. Como vão decidir? Bom, isso é o dia da eleição. Daí a gente pode discutir os cenários políticos que nós temos a partir de agora. Eu queria fazer uma observação do 7 de setembro. Se essas manifestações vocês acham que vão mudar o quadro da corrida presidencial? Olha, efetivamente tem uma influência grande, particularmente porque o candidato, o presidente Bolsonaro, marcou como 7 de setembro, quase que eu diria o seguinte, a largada efetiva da minha campanha. Não é? Eu vejo assim, quer dizer, ele montou, e eu não vou entrar no mérito se utilizou uma data nacional, não nacional, vou dizer o seguinte, do ponto de vista de uma campanha eleitoral. Ele, 7 de setembro, ele marcou como uma arrancada da sua campanha para chegar ao segundo turno e, preferencialmente, claro, ele quer chegar em primeiro lugar no segundo turno. Aliás, ele gostaria até de liquidar todo o candidato que ele gostaria de liquidar. Esse é o desejo número 1. A eleição logo no primeiro turno. A gente já sabe que isso vai ser extremamente difícil, muito pouco provável, então ele marcou. Então, primeiro, 7 de setembro, tem essa influência grande, não é? Mesmo se a gente aceitar que foi um movimento onde ele falou, que muita gente diz isso, que ele falou fundamentalmente para a bolha, ou seja, para as pessoas que já estão predispostas a votar e acreditam nas suas posições político-ideológicas, não interessa. Importa que você faz uma ação política que você reforça e você tira de vez a possibilidade da eleição ser reduzida ou ficar no primeiro turno. Né? E as outras campanhas só tiveram poder de reação até agora, não conseguiram fazer nada. Então, o 7 de setembro, efetivamente, tem uma influência muito grande. Eu não acho que tem uma parte do 7 de setembro que está vindo nos próximos agora, hoje, amanhã, e vai ficar, que é essa parte de discussão da institucionalidade. Então, muita gente vai se queixar ao Tribunal Superior Eleitoral, o que é que não foi.
Eu não acho que nenhuma dessas queixas terá qualquer Isso influência. vai Não vai. ter andamento. Até por uma questão de tempo processual. Mesmo que alguma dessas reclamações sejam aceitas pelo Tribunal Superior Eleitoral, isso só virá a ser julgado no ano que vem, posteriormente às eleições. E teria que ficar muito evidente também, porque a Justiça Eleitoral fazer uma mudança, por exemplo, uma eventual cassação de candidatura nesse momento, ou a coisa é muito clara ou ela não vai adiante, né? Há um mínimo de responsabilidade no julgamento de lei eleitoral, ainda mais, obviamente, pela repercussão que tem automática. Eu tenho uma eleição no dia 2 que ninguém vai mudar a data. Pronto, isso vai acontecer. Sobre o 7 de setembro, para mim tem sim uma influência gigantesca, porque eu não posso imaginar que ali só tem a bolha do bolsonarismo. Primeiro que eu não gosto nem dessa expressão, acho ela muito pretensiosa, né? O ministro fez menção, obviamente, porque essa é a expressão que chega para a gente, né, ministro? Assim, não quer dizer que eu Não, concordo claro, com não, isso. não, é perfeito, eu entendi seu ponto de vista. Eu usei uma que é uma colocação expressão feita pela maioria da imprensa. Que eu acho que, aliás, porque a maioria da imprensa tem um problema de entender realidade hoje, o que é terrível. Eu estou há 30 anos nesse negócio, eu nunca vi uma imprensa tão enviesada e de baixa qualidade de cobertura. Mas vamos lá, não é esse o ponto. O que as demonstrações ontem do 7 de setembro nos trazem é o seguinte: ou eu tenho uma maioria silenciosa que fala pelas pesquisas e o candidato Lula vai vencer as eleições, ou eu tenho uma maioria que faz barulho, como nunca fez num 7 de setembro. Eu me lembro de criança, o 7 de setembro tinha lá aquele desfile cívico, normalmente nas escolas, um grupo lá, um pelotão do tiro de guerra para fazer alguma coisa disso, e acabou. As pessoas discutiam para onde elas iam viajar no 7 de setembro. Exato, a preocupação com o feriado era para necessidade. Eu sou um pouquinho mais velho aqui, eu desfilei vários 7 de claro. setembro, aliás, no Ipiranga, onde era o tradicional desfile de 7 de setembro em São Paulo, era sempre no Ipiranga. Eu fiz isso quando criança na escola, depois fiz isso quando fui para a Marinha, em cidades de Santa Catarina, mas não vi mais, e isso diminuiu. Eu não vi ninguém falando em viajar, por mais que seja um feriado de quarta-feira. Então, ou eu tenho uma maioria silenciosa, que está dizendo só nas pesquisas o que ela vai fazer no dia 2 de outubro, e eu preciso do dia 2 de outubro para confirmar isso, ou eu tenho uma maioria que está nas ruas e eleição majoritária se ganha com apoio popular, porque os outros candidatos não conseguem sair nas ruas ou não conseguem arrebanhar pessoas. Nós temos dois problemas aí. Ou a política mudou completamente, porque essa maioria ela fez barulho e ela disse o que ela quer. E disse de forma espontânea, disse de forma sem nenhuma organização sindical, como o PT fazia. E aí tem uma questão, e aí o ministro que desfilou, e ele vai talvez fazer menção a isso, houve uma deixar de lado, tirar a importância dos símbolos nacionais sem combinar com a população. Isso era uma coisa das aulas de história. Eu sei porque eu fui aluno nos anos 80. E aquela coisa de, os alunos vão lá fazer aquele culto à bandeira, que na minha escola era às sextas-feiras, os professores, que eram todos revolucionários, assim, ficavam fazendo piada na sala. Uma vez a diretora teve que sair do culto à bandeira para ir lá dar uma dura nos professores. Falou, dá para fazer menos barulho? Porque nós estamos no culto à bandeira. Ou seja, combinou com a população que ela não queria valorizar a bandeira brasileira, que ela não queria cantar o hino nacional e gritar Brasil só na Copa do Mundo. Será que ela não queria fazer isso mais vezes? Esse é um ativo que o presidente Bolsonaro, até pela formação militar dele, e isso obviamente o ajuda nesse processo, esse é um ativo que ele ganhou. E não adianta, como disse o ministro, eu concordo, todos os outros candidatos vieram a reboque. Eles só tiveram o poder da reação. Talvez porque não entenderam isso. Agora, se essa maioria barulhenta da rua, barulhenta no sentido positivo, né, que dá a cara a bater, que foi lá mostrar, eu quero votar nisso, nesse projeto, que está pedindo por liberdade, que está criticando excesso do Supremo e tudo mais, e fala isso de forma democrática, aberta nas ruas, se essa maioria que vai prevalecer no dia 2, bom, a gente tem que esperar o dia 2. Agora, nós temos uma coisa que nunca tivemos no país. Um candidato ganhando uma eleição nas pesquisas que não consegue sair às ruas. E isso chama atenção. Eu tenho essa pergunta para o doutor João, porque assim, a gente tem uma sensação estranha, né, nessa eleição com as pesquisas. Porque quando a gente olha o que está sendo divulgado pela mídia, o tamanho das manifestações, os comícios que envolvem o atual presidente Jair Bolsonaro, a gente vê isso numa dimensão assim que é surpreendente. Quando a gente olha os comícios e as participações do ex-presidente
ex-presidente Lula, elas parecem que são menores, mais reservadas. E aí, quando a gente faz um paralelo com o que as pesquisas estão mostrando, a maioria das pesquisas indicam, né, a vitória do Lula no primeiro turno, a gente fica com essa sensação estranha. O que está acontecendo? Onde que está essa confusão? Eu acho que primeiro a gente tem que tentar entender onde é que está a maioria, certo? Porque a gente só vai saber onde está a maioria, como eu disse, Roberto, a gente vai saber no dia 2. No dia 2 vai ter o voto, vai saber que a maioria estava para que lado efetivamente. Né? Então essa maioria silenciosa ela pode estar mais aqui ou mais acolá. Se num determinado momento a classe média foi mais silenciosa e ela voltou a ocupar um espaço que tradicionalmente, eu não diria nem que seria da não classe média, mas era chamado dos movimentos populares organizados, né? Que não necessariamente representa a maioria da população, mas que ocupava as ruas eram os centros acadêmicos, os sindicatos, as associações, o que se convencionou chamar a partir dos anos 70 de movimentos populares, que não tinham endereço certo, não sabia direito onde vinha, mas é quem ocupava os espaços públicos, e o fez assim na anistia, nas diretas já, e muitas vezes capturando ou não os segmentos da sociedade que não necessariamente participavam desses movimentos, mas que encabeçavam o movimento. Hoje que a em dia, esquerda ou a oposição da época ganhou a proeminência sobre esses movimentos, né? sem dúvida. A esquerda sempre muito mais ativa, né? Sempre tem esse costume de trabalhar esses movimentos, né? Agora, o espectro de oposição que você tinha ao regime militar, que o regime militar sempre foi um regime excludente. Então, ele foi excluindo, tirando de si a maioria da população. Então, quando você chegou em movimentos populares desse tipo, não, a esquerda poderia ter uma proeminência, mas o que foi para esses movimentos, que resultou inclusive nas votações extremas, não era necessariamente de esquerda, eram gente de centro e tal. Tanto é que você viu o espectro político depois do Congresso. Mas, voltando agora, o que acontece? Primeiro, sobre pesquisas, né? A pesquisa é termômetro. Então, o termômetro não vai dar febre em você, ele vai dizer se você tem febre ou não febre. Né? Então, é um instrumento de trabalho que você tem que analisar com muita tranquilidade. E mais do que a pesquisa geral que se faz, a metodologia que cada instituto utiliza, mais para cá ou para lá, é muito interessante se você verificar essa pesquisa do ponto de vista de chamada ela decupada, do ponto de vista dos grupos. Não é a pesquisa qualificada, que vão te dar caminhos, não é que você pode atuar ou não. Aí eu só faço um parênteses para abrir uma crítica. Antigamente, o político chamava um marqueteiro, alguém de comunicação, para dizer o seguinte: eu penso isso. Qual é a melhor forma que eu tenho para comunicar isso à população? Exatamente. Esse marqueteiro foi tomando tanta proeminência nas campanhas que começou a dizer o seguinte: olha, o senhor tem que dizer isso, porque isso agrada esse segmento, isso desagrada o outro, e o movimento hoje está dizendo. Então, o político deixou de ser aquele cara que orientava a campanha e passou a ser orientado pelo marketing. Então, é uma despolitização que parece que está deixando de existir, ou pelo menos foi bastante reduzida anteriormente. Então, a gente precisa saber o que essa maioria vai decidir. Eu acho que a população está mais politizada, eu acho isso muito bom que as pessoas... Mas ainda digo o seguinte: a sensação da economia é que vai definir essa eleição. O Brasil é um país polarizado porque você tem uma sociedade extremamente polarizada e desigual. Não é? Então a polarização se dá nesse nível, certo? Enquanto você tiver 10% da população comandando 60% da riqueza nacional ou 70%, você vai ter um país polarizado. Certo? Se nós estivéssemos falando da Noruega, a gente poderia aceitar que essa polarização se dá de outra maneira. Se nós estamos falando de outros países europeus, como por exemplo a França ou a Itália, vai se dar uma discussão sobre o estado de bem-estar social ou não, se ele funciona ou não funciona. No Brasil, certo? Essa polarização, basicamente, inicialmente, é uma polarização econômica, de como é que está a minha vida, quanto está valendo o meu salário, se eu vou ter emprego ou não. É isso que eu digo. Não é? A definição econômica será muito forte. Tanto é que é o seguinte: o programa Bolsa Brasil tem uma influência enorme, claro, como tinha outros. Auxílio, isso. Não é? Certo? Então, essa população que vota, que define a eleição classe C, D e E, qualquer movimento econômico que você faz sobre ela, você define. Agora, eu acho o seguinte: fato, muito polarizada, é uma polarização que vem desde sempre nessa eleição. Tanto é que a terceira via acabou não existindo, e também não existiu por grande parte do seguinte: a terceira via não construiu a terceira via. Eu concordo, Roberto, eu só acho que não são 30% que são definidos, é menos.
Eu acho que o espectro de não definição, acho que quem define do lado de cá, se chegar a 20% é muito. O espectro de definição no primeiro momento, numa campanha eleitoral, é muito maior. Agora, eu não posso achar que eu vou capturar essas pessoas porque eu tenho máquina, porque eu tenho mais prefeito, porque o meu partido é mais enraizado. Eu tenho que conversar com essa pessoa, eu tenho que conversar com a população. De certa maneira, o que fizeram lá atrás outros políticos que furaram esse tema, o próprio Bolsonaro. O que o Bolsonaro fez para chegar às primeiras eleições em 2018 e ganhar a eleição? Ele, 2 anos antes, ele começou a visitar o Brasil. Sim. Ele começou a escutar, ele deixou para lá aonde a Globo chegava, onde não chegava, onde a CBN chegava e não chegava, e foi conversar com todo mundo. Foi criando um movimento que criou raiz, virou um negócio fantástico, e cavalgou dentro das possibilidades que tem. Também o fez assim o Lula, não vamos esquecer o seguinte, ele fez para ganhar a eleição, ele fez a caravana dele, que ele ficou 2, 3 anos andando pelo Brasil. Antes disso também, alguns não deram certo. O Paulo Maluf, que ele fez muito isso, chegou um momento que os 2 políticos mais conhecidos do Brasil eram o Paulo Maluf e o Lula. O próprio Collor fez isso. Ele furou um bloqueio, foi com o negócio da caça dos Marajás, etc, Sim. etc. Né? Então, essa sociedade é que precisa ser ela precisa ser capturada por quem precisa ganhar a eleição. E ela simplesmente não veio em nada do que as pessoas, do que esses políticos, vamos falar assim, mais tradicionais, de buscar a minha força política, minha máquina política, meu conjunto de prefeitos, meu partido estruturado. A sociedade simplesmente não ligou para esses caras e não ouviu. Então veio polarizada até o momento. Eu também acredito que vai ter segundo turno, sempre acreditei nisso, muito difícil uma eleição resolver, e acho que esse segundo turno vai ser extremamente polarizado e quem ganhar a eleição vai ganhar por pouca diferença. Quando você tem uma situação assim, de polarização, e a diferença é pequena, aí é o seguinte, qualquer fato pode influenciar na eleição. Qualquer fato, qualquer questão. Né? Aí eu tenho um gancho. Facada, sequestro do Abílio Diniz, certo? Qualquer coisa. Sem ser essas situações extremas. A gente está vendo os debates, a gente viu, né, um debate, algumas sabatinas. Se a gente for fazer um balanço, né, do que aconteceu até agora, né, das entrevistas que a gente acompanhou na mídia, vocês acham que esse balanço ele foi positivo ou negativo, olhando para os 2 principais candidatos, para Lula e para Bolsonaro? Eu vou pegar a tese do ministro. O que tem feito qualquer um desses que furou a bolha e ele conseguiu entrar e venceu a eleição, que o ministro fez menção, é porque ele se expôs ao debate. Ele deu a cara para bater, para usar uma expressão mais popular. Collor fez isso. O Maluf fazia isso. Apesar de já ser um político bem conhecido e tudo mais. Se a gente olhar, por exemplo, o próprio Fernando Henrique, a forma como ele se comunicou, porque tudo bem, ele tinha um ativo do Plano Real. Eu tinha um dragão no país chamado inflação e ele foi lá e conseguiu resolver isso. Com muita competência, diga-se passagem. O prêmio Nobel perde por não se conceder e colocar o Plano Real dentro dessa história. Mas enfim, vamos lá. Eles se expuseram ao debate. O Lula fez isso. Dilma foi na cola de Lula, não é uma exposição ao debate, mas enfim, aí você tem muita popularidade, a economia estava andando bem, e aí você tem outros ativos. O que o Bolsonaro fez foi isso. O que eu acho que tem de diferença hoje, e eu acho que isso vai ser levado em consideração, embora a economia pese, e obviamente ela sempre vai ter um peso num país que tem desigualdade e que vive de solavancos, e o meu grande desejo é que esse país tenha 20 anos sem solavanco, a gente resolve 300 problemas do país ao mesmo tempo, mas vamos lá. O que eu tenho hoje é que um candidato que se expõe numa linguagem acessível e de uma maneira que ele passa a ideia de que, olha, eu sou esse aí mesmo, você gosta ou não gosta, mas esse sou eu, não haverá surpresas em relação a mim, eu acho que só o presidente Bolsonaro faz isso, como candidato. Fez em 2018, nessas caravanas que ele fez de conhecer o país, viajar o país 2 anos antes, fez durante o mandato dele, até com problemas que o marketing político dele ficava desesperado, porque algumas declarações poderiam ter sido evitadas, porque causam mais barulho do que ganho e tudo mais, mas enfim, esse nível de sinceridade, alguns podem dizer que foi até sincericídio em alguns momentos, porque obviamente foi ruim para ele, mas enfim, eu acho que isso vai ter um peso dentro dessa minha visão de que eu tenho uma população que vai olhar para mais coisas do que apenas a economia. A economia nunca vai deixar de ter um peso gigantesco, por todas as razões, e o ministro já explicitou aqui, não preciso recorrer a elas novamente. O que eu acho é que nesse primeiro momento, quem conseguiu falar de verdade para um país cujo eleitor desconfia da política ainda, e desconfia com razão, quem fez isso, quem se expôs ao debate,
Foi até o momento, verdadeiramente, sem artimanhas, sem aquela coisa de pensar o que o marqueteiro diria. Qual a melhor maneira de dizer isso daí? Isso tem, sim, um dano normalmente automático, mas pode gerar um ganho de longo prazo. Se será o suficiente até o dia 2 de outubro, a gente tem que esperar. Essas eleições não são fáceis de serem previstas. Quando eu vejo as pesquisas bancando o primeiro turno para alguém, eu falo, nossa, quanta certeza, que país essa gente vive? Mas tudo bem, né? Pesquisa é pesquisa, ele pega o número, o resultado e fala, aqui vai ganhar. Eu acho que a diferença hoje é isso daí, é a exposição, é expor-se ao debate. E quem está fazendo isso de uma maneira que chama atenção, e a gente viu o 7 de setembro, foi o candidato Jair Bolsonaro. Lula não conseguiu retomar a forma que ele sempre teve, de bom de palanque. O desempenho político dele, você acha que ficou a desejar? Ele não consegue retomar aquele. Porque, primeiro, que ele parou no tempo. Eu tenho isso, é fato. Você vê o discurso do Lula, ele tá. Se você pegar o que ele falava lá em 2003, 2002, ele está falando agora de novo. Tá, isso pode ter um efeito? Pode, claro que pode. Mas será que isso é o suficiente? Quando você olha para o Ciro, por exemplo, que é o terceiro nas pesquisas, o Ciro tem um problema de adesão. Ele fala muita coisa, ele se expõe ao debate, às vezes de forma até exagerada, mas enfim, mas ele não consegue arrebanhar. Quem conseguiu fazer isso efetivamente foi o Lula, foi o Bolsonaro e, claro, o Fernando Henrique lá atrás. E o Collor conseguiu isso lá atrás. Mas todos eles se expuseram e conseguiram ter algum ativo que os elevou à condição de postulante com chance de ganhar a eleição, e todos esses ganharam a eleição. Isso, para mim, vai ser uma coisa decisiva na eleição. Essa coisa da franqueza. A franqueza, por mais que às vezes seja ruim para uma visão de marqueteiro, como o ministro falou aqui, acho que os marqueteiros estão ficando desesperados, né? Porque isso jamais aconteceria tempos atrás. Só que eu acho que isso hoje deve fazer muita diferença. Pensa no mundo das redes sociais que nós vivemos. As pessoas falam que elas vêm à cabeça, do jeito que vem, tá? Isso é ruim e bom, depende do ponto de vista. Né? Eu me preocupo com os recortes, às vezes, que são feitos, né? Porque, assim, às vezes o presidente Jair Bolsonaro tem, né, maus momentos nos discursos, e aí esses recortes geram uma proporção que eu não sei o quanto que isso venha prejudicar. Acho que o ministro quer fazer uma menção sobre isso, só para complementar o que eu acho, Camila, só tem uma coisa muito importante. Ninguém acredita só em notícia ruim. Se você começa a perseguir muito, historicamente, a população brasileira, isso é uma coisa cultural nossa, ela se põe contra isso daí. E se eu olho, por exemplo, veja só, você vê milhões de pessoas nas ruas ontem, no 7 de setembro, nesse 7 de setembro. Aí eu vou num determinado canal que ele diz assim, mas o presidente falou isso daqui só. E fico só naquilo e ignoro o fato de que as pessoas estavam nas ruas. Ela fala, peraí, de verdade? É para eu acreditar nisso? E eu tenho hoje uma desconfiança gigantesca em relação à pesquisa, em relação à parte da imprensa, em relação à parte da crítica. O que esse eleitor vai fazer olhando para isso, a gente vai descobrir no dia 2. É aquela história da maioria. A maioria barulhenta que está na rua, barulhenta no sentido positivo, que está se expondo ao debate, ou a maioria silenciosa que, em tese, está falando pelas pesquisas. Mas muita notícia negativa em relação a alguém. E aí eu tenho os números da economia se recuperando e tudo mais, isso pode ser um efeito positivo para isso estar sendo criticado. Doutor João? Não, eu acho que está certo essa questão da exposição, mas é o seguinte, eu não subestimo o Lula. E nem a sua capacidade dele, das forças políticas que o apoiam, de conversar com a população. E de conversar com a população, não me interessa se o discurso dele é mais antigo ou mais moderno, porque isso é uma apreciação pessoal que eu posso ter ideológica sobre o que ele fala. Mas que ele tem uma comunicação, consegue uma comunicação com segmentos expressivos da população, e essa comunicação que ele faz independe de atos grandiosos, não é? Porque ele faz isso através das raízes que os movimentos que ele ainda detém têm sobre essas pessoas, têm sobre essa gente, não é? O Lula fala com o chefe de família de classe mais simples, não é? Com uma presença cotidiana, certo? Porque ele não precisa estar lá todo dia num programa de televisão, mas é o recado que ele sempre fala, não é? É a coisa do seguinte, quem nos protegeu, certo? Você viveu de que maneira? Eu não subestimo esse discurso. Tanto eu não subestimo, porque ele está em primeiro lugar nas pesquisas desde que as pesquisas começaram. E mantém uma faixa de pesquisa com pouquíssima alteração. Certo? Embora eu não ache que a pesquisa que ganha a eleição, evidentemente, porque o voto tem um componente emocional muito grande. Não é? Eu voto de novo. Numa eleição polarizada, esse emocional, certo, vai se dar no dia da eleição.
No dia da eleição tem muita gente, por isso que eu acho que os que se atiram da ponte com o candidato não chegam a 30%. Se chegar a 20% é muito, de um lado de cá e do lado de lá. O resto é uma pessoa que é uma população, um voto que está mais ou menos livre. Não é? Tem um teórico de eleição, que eu esqueço o nome dele agora, me perdoa, mas é o cara que fez, que examinou e que trabalhou na primeira eleição moderna, que se chama assim, que foi a eleição de Kennedy contra Nixon nos Estados Unidos. Onde ele diz uma coisa que é extremamente politicamente incorreta. Então eu vou dizer o seguinte, eu simplesmente vou relatar o que ele fala no livro, que ele diz o seguinte, que o eleitor é uma virgem a ser deflorada a cada eleição. É extremamente politicamente correto, eu já peço perdão, não sou eu que falo, eu não concordo com o termo, mas eu uso porque é um termo que ele colocou no livro e ele fala isso no momento onde você, o politicamente correto não estava tão definido. Não é? O que é isso? O eleitor surpreende muito pela sua capacidade emocional, certo? E eu acho que o Lula tem uma influência emocional, preserva uma influência emocional. Como ele faz isso? Ele faz isso através de uma série de movimentos, ele faz isso através de mexer com a lembrança do seu eleitorado. Não é? Ele tem um negócio seguinte, ele tem uma sensibilidade para esse eleitorado que a gente não pode subestimar. Por exemplo, quando ele ganhou a eleição, em 2003, qual é o primeiro ato que ele faz no governo? Ele dá crédito. Ele dá crédito aos mais, os que ganham menos. Não é? Ele retira uma massa enorme de gente, certo? Daquele que pagava juros terríveis, certo? Vítimas de anatocismo, as pessoas que eram vítimas daquele que cobrava juros na porta de fábrica, nas organizações. Pouca gente sabe disso. Aquele operário que saía no dia 20 da fábrica sem salário, ia numa banquinha lá e trocava 20 cheques, certo, de salários futuros, e mete o consignado. Então ele tem uma relação que ele fala com esse eleitorado. Ele resgata o bem-estar que a população muito teve. forte, muito forte. Ele perde, efetivamente, ele conseguiu fazer isso, né, nas eleições dele anteriormente, de conversar com o segmento da população que tem mais do que a questão econômica, já um componente mais ideológico. Por exemplo, os segmentos religiosos, não é? Certo? Os evangélicos apoiaram o Lula nas outras eleições, depois se sentiram traídos e saíram de um apoio mais formal ao Lula. Então, eu não subestimo. Acho que o Bolsonaro faz uma campanha bastante inteligente sobre a perspectiva dele, mas acho o seguinte, chegam os dois ao segundo turno com diferença pequena, certo? E nós vamos saber, como disse o Roberto disse, nós vamos saber efetivamente o que vai acontecer no dia 2, certo? Não é? Qualquer um dos dois podem ganhar, e o que vai influenciar nesse voto, que é o voto emocional, vai acontecer nos 2 dias antes da eleição. Eu tenho uma outra pergunta que é a seguinte, na última eleição, a gente olhava para o Bolsonaro e grande parte do eleitorado ficava de olho no Paulo Guedes, né, nas políticas econômicas, e deram esse voto de confiança para o Bolsonaro de olho no Paulo Guedes. E aí é o que a gente acho que aprendeu, né? Parte das pessoas que votaram no Bolsonaro de olho no Paulo Guedes entenderam é que o Paulo Guedes também tem ali as suas limitações, porque muitas das políticas que são desenhadas pelo Ministério da Economia dependem da aprovação do Congresso Nacional. Então, acho que isso ficou um pouco mais claro nos últimos anos. Então, eu brinco, por exemplo, que no Brasil a gente tem uma doença, a gente sofre de uma doença, que é a doença das contas públicas. E ali a gente via que parte do eleitorado do Bolsonaro acreditava que o Paulo Guedes era o melhor médico possível para combater essa doença, que é a doença ali das contas públicas. E a gente também falava na eleição anterior de uma renovação do Congresso, então Sim. Eu queria fazer 2 ganchos, né? A primeira é a participação do Congresso, quando a gente está falando na peça orçamentária, como isso pode atrapalhar a vida do Executivo. E a questão dessa eleição, se a gente espera uma renovação ou não no Congresso, que nem a gente olhava em 2018. Eu começo, vamos lá. Vamos só pegar a questão do voto emocional, que obviamente é aquele voto decidido ou no dia ou 2 dias antes que o ministro fez menção, e é o voto que aí é o que eu chamo de voto emocional, mas é o voto responsável. Aí ninguém está brincando mais de pesquisa. Ah, você respondeu uma pesquisa A, B, C ou D, do Instituto A, B, C ou D. Ali era a sua pesquisa. Agora não. Agora o seu voto conta, e o seu voto vale, o seu voto decide. Eu acho que este eleitor, quando chegar lá, por mais que você tenha assim um aspecto de que, olha,
o presidente faz, e aí vem aquela questão da sinceridade, que eu acho que tem um peso gigantesco quando você considera que um voto é emotivo em boa parte, tem um emocional muito grande na hora da decisão. Mas é um motivo, de novo, responsável. Ele vai dizer assim, este governo está sendo claro comigo quando ele quer fazer as coisas e às vezes demora para fazer porque o Congresso demora a votar. Ou quando ele faz, o Congresso aprova e o ministro do Supremo vai lá e manda parar aquele negócio todo. Ele não vota no ministro, ele vota no Congresso, que talvez ele não se lembre o nome do deputado, e isso é um problema, porque o Congresso, a nossa Constituição é praticamente parlamentarista, e se o Congresso não estiver junto, tanto é que o Lula teve que comprar pelo mensalão apoio. Lá tinha críticas em relação ao Fernando Henrique, e agora teve o próprio presidente se uniu ao Centrão, que é uma das discussões mais intelectualmente desonestas. Ninguém, seja do Centrão, da oposição, da situação, ninguém chegou lá de paraquedas. Ele chegou porque ele foi votado. E a democracia é a aceitação da maioria. Você tem que entender que se ele teve voto para chegar lá, essa é a pessoa que vai votar dentro do Congresso. Então, parte da imprensa fica usando o Centrão de forma pejorativa, por causa de práticas assim, ou aqui ou acolá. Mas eu já tive os expoentes dos lados que reclamam muito hoje, que cometeram erros graves quando estavam no governo. Ué, alguém que compra é menos culpado do que quem é comprado? Pega o caso do mensalão. Por que eu vou dizer que a culpa é de quem foi comprado e vou dizer que o corruptor não tem nenhuma culpa no processo? Então, a questão da sinceridade eu acho que é o seguinte. Parte desse eleitor hoje vai olhar, poxa, estou dizendo num cenário positivo para o governo Bolsonaro. Esse governo tentou fazer as coisas, mas teve 2 problemas. E aí o governo tem que explicar bem isso daí, na comunicação dele. Ele tentou fazer, conseguiu empate, não conseguiu empate, mas eu tenho 2 atores que isso é uma coisa que o bolsonarismo usa bem, é dizer, olha, eu tenho um Congresso que está jogando fora das 4 linhas, é uma linguagem muito acessível, que é o que o Lula dizia lá, quando ele falava assim, o pobre não pode comer e tudo mais, tem que comer 3 vezes. Falar que não joga dentro das 4 linhas num país que entende o que é jogo de futebol e que o VAR mexe no resultado do jogo de forma errada e tudo mais, isso fala com as pessoas. Eu não sei se isso é uma estratégia de marqueteiro, mas isso foi muito feliz. A frase é feliz. Então eu tenho, dentro da lógica de ser sincero, um ponto positivo. Agora, a renovação do Congresso houve, se a gente olhar para os nomes e tudo mais, houve no passado. Agora, eu tenho dramas, e talvez o ministro possa citar com mais frequência, porque teve essa experiência no Executivo. O que eu tenho aqui, um Congresso, ele tem um tempo muito diferente do Executivo. O Judiciário tem um tempo ainda mais longo. E eles têm um tempo diferente do da sociedade. A sociedade quer resolver rapidamente. Agora, essa mesma sociedade que quer resolver rapidamente vai enxergar quem é que está, pelo menos, defendendo o meu ponto de vista. Esse é um ganho para um candidato a presidente que vai lá e se expõe ao debate. Mesmo que falar, não consegui fazer isso, queria ter feito mais e não consegui fazer. E se ele explica por que ele não conseguiu fazer, isso passa a ser positivo do ponto de vista nessa leitura do voto emocional. Que falar assim, mas a minha vida na economia não está tão boa quanto era anos atrás. Tá, mas não está tão boa por quê? Ninguém hoje, em sã consciência, acha que a coisa se resolve da noite para o dia. Você tem problemas de dívidas pessoais e você vai ter que renegociar e tudo. Todo mundo passou por um processo. O país não é diferente. É aí que eu acredito que esse nível maior de conhecimento que tornou esse eleitor mais diligente, a gente tem uma chance de ter um voto mais qualificado. Não importa para que lado, mas é um voto mais qualificado. Embora tenha componente emocional, e eu não estou tirando isso do cenário, não seria louco se tirasse, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é um voto mais consciente hoje. Não importa quais são os valores que ele vai usar, mas ele vai usar mais valores. E, de novo, a questão da sinceridade, para mim, tem um peso gigantesco. E eu não sei se essa sinceridade está sendo captada, ou o compromisso com a sinceridade do eleitor dizer, eu entendo tudo isso, mas agora eu vou votar nesse, se as pesquisas pegam isso. E aí não é nem culpa das pesquisas, porque o eleitor pode não estar levando tão a sério a pesquisa, e 2 dias antes da eleição ele fala, não, agora eu vou votar, agora é sério. Porque foi isso, por exemplo, que aconteceu nos Estados Unidos com Trump. Parte disso aconteceu com o Bolsonaro aqui também. As pesquisas estavam vivendo num mundo que não era paralelo, não era errado, mas era o que elas conseguiam captar no momento. Na hora que o eleitor foi decidir, ele falou, não, agora a decisão é para valer. E agora eu vou votar nesse ou naquele. Bom, vamos lá. Eu acho primeiro o seguinte, a questão da atuação do Paulo Guedes, da equipe econômica, né? Deixou muito a desejar.
Não é que deixou a desejar sobre o projeto, mas eu acho que eles não perceberam, talvez até pela inexperiência de ação pública, não é? De que você tem que ser protagonista. Não basta, não é o seguinte, você faz um belo projeto, deposita no Congresso e vai embora para casa. Não, você tem que ir ao Congresso todo dia. Você tem que ficar rouco de tanto ouvir. Eu fiz isso para aprovar os projetos que eu fui responsável. Você tem que negociar, você tem que mostrar a sua presença, você tem que ter um pragmatismo e uma proeminência junto ao Congresso. Tem que conversar, isso faz parte. O Paulo Guedes não teve essa Não teve, por várias vezes ele depois ele disse inclusive uma vez, pô, o projeto está lá, agora depende do Congresso. Não, depende do Congresso, tecnicamente, que ele vai votar, mas você precisa correr todo dia. Então, eu acho que isso tem um lado. O outro, o governo teve uma dificuldade, acho que optou por uma pauta mais de comportamento, não é? Do que defender as próprias boas coisas que fez. Inequivocamente, o governo aprovou a reforma da Previdência que estava parada há muito tempo. É uma reforma terminal? Não, provavelmente vai ter que fazer outras reformas, como todos os países têm que fazer sequencialmente. Mas é uma belíssima reforma. Fez a reforma da Previdência. Transformou o Banco Central independente, que era todo mundo pedia isso e ninguém fazia. Os marcos regulatórios. Lei do gás. Certo? O marco do saneamento. Esse marco do saneamento é uma das coisas mais importantes que o Brasil fez nos últimos anos. Então tem coisas muito positivas, né? Mas se enveredou por uma discussão ideológica, particularmente depois da pandemia, por uma discussão se a vacina vale ou não vale, e uma série de questões, e abandonou os seus pontos positivos. E particularmente acho que a equipe econômica tem muita dificuldade nisso, até de compreensão. A curva de aprendizado de alguém que vai para o governo é uma curva relativamente lenta, não é? Nos países mais modernos, por isso, por exemplo, quando você vai, embora nos Estados Unidos o Fed, o Banco Central Americano, seja independente há muitos anos, normalmente quando você escolhe um presidente do Fed não é alguém que vem de fora. 99% das vezes você escolhe alguém que tenha claramente uma experiência com política monetária, com questão pública, com questão de regulação financeira de bancos. Porque esse cara entra já jogando, certo? No Brasil, por exemplo, o Roberto Campos Neto, que é extremamente bem preparado, etc., ele vai ficar muito melhor depois que ele sair do Banco Central. Depois que ele sair do Banco Central, ele vai estar um negócio clássico, como foi o Armínio Guedes, como foram outros elementos, que eram pessoas que vieram do mercado, com grande formação intelectual, cursos em Harvard, no MIT, não sei mais aonde, em Cornell, Yale, aonde você quisesse. Mas não tinha experiência política de tocar uma máquina pública, um instrumento, por exemplo, a gente está falando do Banco Central, que regula a política monetária. Me veio uma coisa na memória agora, uma fala do Guedes. O senhor está falando dessa experiência, e o Paulo Guedes, recentemente, num evento da XP na Expert, comentou sobre o teto dos gastos. De que o teto ele é retrátil, né? Que o governo ele entendeu que quando é necessário vai amparar a população. A gente pode abrir. Eu particularmente eu sou contra o teto. Eu sempre fui contra. Falei publicamente quando o Michel Temer fez essa proposta, eu falei assim, não funciona. Não é por aí. Depois eu sou adepto de uma linha que agora está voltando de novo a ser importante, que a gente precisa ter um limite de endividamento. Os países mais sérios conseguiram resolver isso, não com teto de gastos, mas limitando o endividamento, que é uma história que a gente vai ter uns 3 programas para falar. Mas o teto de gastos, naquele momento, foi feito quase que uma medida pirotécnica para deixar calmo os detentores da dívida pública, de que agora ele vai respeitar, e vocês terão segurança de era um curativo, né? Um curativo. O único governo que obedeceu o teto de gastos foi o Michel Temer, que teve só 2 anos. Depois, evidentemente, eu acho que com pandemia ou sem pandemia você teria que realmente, como disse o Guedes, eu não gosto disso, de ser retrátil, né? Porque o mais importante, antes de teto de gasto, você saber o seguinte, você tem que obedecer a lei de responsabilidade, certo? E a lei orçamentária. Isso já estava lá, certo? É a questão do endividamento. Mas a gente, voltando, então eu acho que a equipe econômica, ela pagou, e talvez tenha pago, inclusive pela sua inexperiência, certo? De tentar algumas coisas que você não consegue fazer. E mesmo, por exemplo, no programa de privatização, o meu querido amigo Salim Matar foi lá para a secretaria, etc. e tal, e ficou muito bravo, e hoje ele justifica, que diz que tem forças ocultas, parece um pouco o Jânio Quadros e tal. Eu fui o responsável, fez a primeira privatização no Brasil, que foi da Uzi Minas, que é a queda do Muro de Berlim. Não é? Então, o que acontece? Primeiro,
Você precisa ter um programa de privatização aonde a empresa ou o ente que vai ser privatizado não pode ser vinculado a um determinado ministério. Porque se está vinculado a um determinado ministério, todo mundo que está lá não quer perder poder. E vai dificultar você privatizar. Então você precisaria ter, como foi até então, um programa independente, vinculado à presidência da República, com uma Secretaria Extraordinária de Privatização e com o BNDES como principal agência de formulação dessa privatização. Segundo, precisa entender, eu me lembro, o Paulo Guedes falava na campanha, eu vou conseguir 700 bi com a venda de imóveis, vou conseguir mais 3 tri com não sei o quê. E fazia um número, eu falava assim, não vai conseguir. Eu queria saber quantos imóveis o governo conseguiu vender. Nenhum. É culpa do governo? Não. Tem uma estruturação, uma legislação no Departamento de Patrimônio da União, certo? E o Estado brasileiro e a sociedade brasileira é fazendária, é uma coisa que a gente tem que furar essa bolha, certo? Que impede, a coisa mais difícil para um governo é vender um imóvel. Por questões disso. Então, é difícil. Então, se você não entra para conversar com o Congresso e fala assim, Congresso, vamos mudar a lei do patrimônio da União para fazer vender. Só para terminar, que eu não falei, são temas que a gente pode falar dias aí. Claro, a questão do Congresso. Na eleição de 2018, teve uma renovação grande do ponto de vista de gente que não era normalmente apto não, mas tradicionalmente políticos, né? Puxado até pelo Bolsonaro, certo? Que trouxe muita gente nova. Eu acho que nessa eleição a renovação vai cair muito e vai voltar a ter muitos candidatos, certo? Tradicionais. Ou vindos de estruturas tradicionais. Então, acho que o Congresso ele passa a ter um corte, volta a ter um corte mais tradicional que eu digo não é de pensamento político, é tradicional dos ocupantes das cadeiras que o Congresso oferece. Tradicional seja na esquerda, na direita, no centro, gente que ocupa o Congresso há muito tempo. Muita gente que veio dragado pelo fenômeno Bolsonaro ou por outros fenômenos, não vou ficar só nele, não vão conseguir mais conquistar as cadeiras. Embora a estrutura, eu já falei aqui, a estrutura formal de poder, de prefeitura, etc., de governo, não tenha uma influência tão grande assim para a eleição de presidente ou de governadores, está sendo mostrado isso, na eleição do parlamentar, do proporcional, tem muita influência. Né? Em grande parte, no estado de São Paulo é assim, em outros estados, há uma regionalização muito forte, por exemplo, do deputado estadual, do deputado federal. Aquele que tem apoio de prefeitos, de vereadores, que movimentam a vida política e eleitoral desse candidato, tem muita força. Então, acho que vai ter uma manutenção tradicional do Congresso Nacional, o que é uma dificuldade. Eu indico aqui, por exemplo, o seguinte, será uma dificuldade para o novo governo se ele quiser mudar. Dificilmente o Arthur Lira não será presidente do Congresso no próximo ano. Certo? Ele a campanha já começou, inclusive. Ele se reelege. Por quê? Porque os deputados todos que o apoiam, aquilo que ele representa, que é o Centrão, certo? Que é a maioria do Congresso, certo? E a gente tem que partir do pressuposto, se a maioria do Congresso é a maioria da população, a lógica democrática é essa. Sim, claro. Certo? Se eu não estou gostando do meu deputado que eu elegi lá, eu tenho que mudar de voto, tenho que fazer mais campanha para ver se eu convenço mais gente a votar naquilo que eu acho certo. Então ele deve voltar a se eleger. E deve aumentar a proeminência que tem sobre o Executivo. Qualquer um que venha. A questão hoje que a gente vê é o seguinte, nós vemos o Congresso fazendo política fiscal, fazendo execução de programas. Agora mesmo, recentemente, certo, na emenda da Eletrobras, tem uma série, voltaram agora de novo, colocaram mais um monte de questões, certo, que é política de executivo. Não é o Congresso que tem que fazer isso. E com um problema, porque o Congresso, como nós estamos num governo presidencialista, o Congresso vota, define que você tem que dar esse ou aquele subsídio, define que você tem que retirar esse ou aquele tributo, define que você tem que dar esse ou aquele emenda orçamentária e não tem nenhuma responsabilidade fiscal sobre a execução dessas políticas. O presidencialismo, ele é sustentável? Eu sou um parlamentarista clássico, certo? Eu sou parlamentarista, não gosto de semi-presidencialista, eu gosto de um parlamentarismo inglês, certo? Onde incluir com voto distrital, certo? E sem obrigação de voto. Não é? E o voto distrital tem que ser definido pelo número da população,
não pelo número de eleitores. Então eu sou um parlamentarista, eu perdi, eu fui derrotado. O parlamentarismo perdeu porque o PT fez campanha contra naquele momento. Porque era o sonho que eles tinham certeza que chegariam à presidência da República, de fato chegaram. E essa discussão... Quem foi contra, e não julgaram o mérito. Eles só pensaram porque agora vai chegar a nossa vez de ser presidente e foi o que aconteceu. Eu participei da campanha pelo parlamentarismo, Sim. então eu acho que nós todos que estavam lá defendendo o parlamentarismo também tivemos uma dificuldade de comunicação. Sim, não, também... Era muito intelectualizado, então eu me lembro assim, gente que eu não vou citar aqui, mas fundamental, grandes teóricos e tal, que iam explicar o parlamentarismo e era num tecnicalismo, não conseguiu capturar a imagem. Claro. Da população para dizer que o parlamentarismo hoje seria mais fácil. Hoje eu acho que seria mais fácil, mas eu sou contra sempre presidencialismo. Qualquer coisa só sobre essa questão da equipe econômica, Camila, só um adendo. Se você for assistir uma aula de administração pública na Fundação Getúlio Vargas, você vai falar assim, nossa, é fácil resolver os problemas. Porque ali eu estou tratando de dogmas de teoria. Eu acho que a equipe econômica sofreu, e o ministro fez menção aqui, porque... Tal como você dizia assim, vamos pôr um empresário, um gestor no poder público. Gestor decide na canetada e o máximo que ele tem que prestar esclarecimento é para o conselho da empresa e olhe lá, porque se ele está lá, o conselho já confia nele. Quando você chega na presidência da República, no governo do Estado, na prefeitura, você tem que lidar com o parlamento que está do lado, seja uma Câmara Municipal, uma Assembleia ou o Congresso, que é muito mais difícil, porque são 503 deputados, 81 senadores. A equipe econômica sofreu porque ela foi com dogmas econômicos. E dogma econômico só existe em escola econômica. A prática não serve porque não existe dogma na economia real. Porque depende do que está acontecendo. E outra, todas essas escolas foram baseadas em experiências muito pregressas. Se eu olhar para a transformação do mundo, a forma como as coisas se dão na economia real, eu tenho ferramentas que eu não tenho como controlar a inflação, que antes funcionava e hoje não funciona. Os europeus estão subindo juros e vão subir juros, não vai acontecer muita coisa, porque eu tenho um problema de oferta aqui, ou seja, só que o problema de oferta é limitante por uma questão geopolítica que não depende de um ministro de economia ou de presidente de Banco Central. Eu preciso que o Putin pare de guerrear com a Ucrânia, ou a Ucrânia aceite os termos do Putin, porque aí para a guerra. É uma questão geopolítica que nenhum ministro de economia, de fazenda, seja lá o que for, presidente do Banco Central, consegue ter poder sobre aquilo. Não é essencialmente econômico. O presidente Bolsonaro fez menção esses dias, numa entrevista, e falou assim, de cada 100 eu perco 99 para o Paulo Guedes. Mas vou contar uma que ele ganhou, na discussão da reforma da Previdência. O Paulo Guedes olha para a questão teórica e fala assim, o certo é isso, senão a gente vai quebrar. Tá, fazia sentido. Aí, tá, vai e bate no Congresso, vai lá, ele foi várias vezes naquele momento, né? Teve aquelas brigas com o Congresso, tudo isso, é do debate político. Sabe qual foi essa que ele ganhou? Quando o Bolsonaro chegou para ele e falou assim, Paulo, deixa eu contar uma coisa. Aqui, o que a gente propõe tem que passar no Congresso. Se eles não aprovarem, a gente não ganha nada. Nada do que você está propondo vai adiante. Então é o seguinte, se você quer fazer isso andar, você vai ter que fazer alguma concessão. Claro que tem limites para as concessões, claro que você precisa saber até onde isso pode ir, porque senão começa a virar uma bagunça. O ministro já fez menção dessa coisa do Congresso tomar prerrogativas do Executivo, e a gente vê o Supremo tomando prerrogativas de todo mundo, enfim, isso é ruim, institucionalmente falando, só que esse foi o momento, aí que o Paulo Guedes começou a entender a política. Ainda demora, porque imagina, o Paulo Guedes é um teórico competente. Você pode concordar ou discordar dele, mas ele defende a posição dele. Quando agora na pandemia que ele faz, olha, tá bom, vamos pegar o excesso da arrecadação, seja porque o governo recebeu dividendos da Petrobras, seja porque veio mais... Não importa. Ele tinha um dinheiro que não estava previsto. As receitas extraordinárias. E eu não vou pagar a dívida porque eu tenho uma dívida social maior, que é muito mais problemática, e ele sabe que a lógica é que se as pessoas começam a ter renda, elas vão gastar, e aí você volta a ter aquele ciclo positivo da economia, porque as pessoas vão lá e elas gastam e geram imposto, e o governo espera um pouco para receber, mas vai receber. Isso foi uma lógica de entender a política. De novo, se você vai hoje na Fundação Getúlio Vargas e vê uma aula de administração pública, você fala, não entendo por que a gente não deu certo ainda. Só que a lógica é outra bobagem da renovação. Precisamos de renovação, vamos colocar gestores de empresa. Me lembro que eu participei de um debate desse na Fundação Dom Cabral, acho que em 2005, alguma coisa assim. E todo mundo estava com esse discurso. Claro, é uma escola de negócios. Eu falei, tá, tudo bem. Ninguém de vocês citou o Congresso Nacional aqui. Então, tudo isso que vocês disseram não vale nada. Na democracia, tal como prevê a Constituição, se você não levar em conta que tudo que você quer e propõe, acabou a época do decreto-lei, não existe decreto-lei mais. Você vai ter que chegar e falar com o Congresso.
E aí, quero falar, qual é a sua tática ou técnica para conceder alguma coisa? O que você propõe? Dentro do seu projeto, o que você pode conceder? Porque não adianta. A democracia é a vitória da maioria. E a democracia exige, e isso é bom, porque senão teríamos ditaduras, que o presidente se coloque no Congresso. O que nós temos, e o ministro já fez menção, inclusive numa conversa que tivemos um pouco antes da gente começar aqui, é que eu estou tendo uma desinstitucionalização excessiva. Parte por culpa da Constituição, parte por culpa dos próprios poderes e também por um ativismo, um exagerado ativismo de partes que não deveriam falar, não, isso não é prerrogativa minha. Vou pegar só o caso do Supremo. Eu já vi na cobertura jornalística coisas irem para o Supremo e o ministro fala assim, isso não é assunto daqui, volta para lá, eu não vou nem decidir, isso é problema de vocês. O ministro do Supremo não faz mais isso. Chegou lá, ele vai, eu vou decidir. Aí isso é um problema? Claro que é. Ele sabe que aquilo não é assunto dele, é interna corporis, para usar o bom latim. Isso é um problema da Câmara, é um problema do Senado. Ele vai lá e decide numa decisão liminar. Ele está subvertendo a democracia, é muito mais grave. Pensa bem, eu tenho uma lógica democrática que faz 503 deputados serem eleitos, 81 senadores. Todos eles chegaram por voto. Não teve outro jeito de chegar. Como eles fizeram a eleição, é outro problema, mas eles ganharam o voto. Eles decidem por maioria. Então, a população elegeu o maior número de parlamentares daquele partido. Esses partidos ganharam uma eleição na Câmara. Um nanico, que é inexpressivo do ponto de vista de maioria lá, que não conseguiu convencer a população aqui para ter maioria dentro do Congresso, vai lá e consegue uma liminar. Num voto monocrático, como fez menção o ministro. E aquilo tudo fica parado. O quê? Ou seja, a decisão, isso é uma subversão da democracia. Isso é muito grave. Daí a gente vai esperar, não sei se a gente vai tocar nesse assunto, mas eu vou dizer, depois dessa eleição, ganhe quem ganhar, o Congresso vai, no mínimo, discutir o comportamento judiciário. Discutir com propostas para mexer, porque o próprio Congresso está perdendo a prerrogativa dele. Até quando estava só no executivo, é aquela coisa de deixa levar, politicamente um lado ganha, o outro perde, e aí fica aquela gritaria. Mas hoje eu acho que isso aí está chegando num limite, o limite do insustentável já. Eu quero as considerações finais do Dr. João. Não, eu acho que eleição é sempre uma coisa apaixonante, como eu já disse, a sociedade está decidindo o seu futuro. É importante que a sociedade decida que ela não está decidindo o seu futuro só na eleição majoritária, que hoje nós temos para presidente, para governador, para Senado, mas ela está decidindo o seu futuro também nas eleições proporcionais, e ela deve tomar um cuidado para escolher os seus deputados federais e estaduais, que vão definir grande parte do cotidiano que nós temos pela frente. Não é? É uma eleição disputada, na minha opinião, como eu disse, é uma eleição que pode ser resolvida por questões extra mundo político, não é? Qualquer fato novo que pode ter, pode ir para lá ou para cá. Temos muito pouco tempo para a eleição. Não é? Então, temos 28 dias para a eleição. Muito difícil, num espaço tão rápido assim, que os candidatos consigam considerar algo mais do que eles já falaram até agora. Então, as cartas já estão postas na mesa. Né? É difícil ir para o eleitor hoje e defender uma mudança ou fazer uma explicação muito longa. Eu já caracterizei, eu já sou esse aqui, eu estou propondo isso e o caminho que, se você votar em mim, vamos para lá ou vamos para cá. Né? Isso é muito importante. E torcer, eu penso muito nisso, como disse o Alberto, eu acho importante pensar também que a partir dessas eleições, no próximo governo, a gente consiga ter um espaço para fazer o Brasil se reinstitucionalizar. Olhar efetivamente o que a gente tem de responsabilidade e poder legal de cada incumbent, como a moda está agora em falar, ou seja, do legislativo, do judiciário e do executivo, e para que cada um volte a atuar dentro dos seus limites, respeitando essas definições que a própria lei, a própria questão legal dá. Não é? É como eu disse também, eu concordo com o Piotr, é o seguinte, o Supremo já muitas vezes, não é porque ele é acionado que ele tem que responder essa ação. Muitas vezes, e ele já fez isso há muito tempo, sim, ele respondeu o seguinte, eu não tenho nada de dizer, principalmente, por exemplo, sobre questões de regimento do Poder Legislativo. Claro. Várias vezes entrava um minoritário, o presidente falou assim, você é de lá, você vai lá e vote. Se você votou e perdeu, não vou ser eu que vou dar a razão para você. Não é? Então, a gente precisa ter alterações nesse sentido
para que os poderes voltem efetivamente a ter a sua ação dentro da reserva institucional que cada um tem, e é o que eu espero que a partir das eleições ocorra. Piotr? A democracia é naturalmente barulhenta. E eu acho que a gente está tendo um exemplo muito claro disso. Agora é a nossa vez de resolver. Achar que lá atrás foi mais fácil, não foi, porque ninguém pode dar esse depoimento se não viveu aquilo. E eu estou falando lá atrás de 50, 60 anos vivendo politicamente. Para alguém ter vivido politicamente alguma coisa 50 anos atrás, ele tem que ter provavelmente 80 anos no mínimo, porque já tinha 30 anos, estava efetivamente na lida do dia a dia. Então, o que nós temos agora é que é a nossa vez. A gente tem uma eleição para decidir, um debate extremamente tenso, denso e intenso. Não tem nenhuma ruptura democrática quando o presidente vai lá e reclama do posicionamento de um ministro do Supremo Tribunal Federal, como parte dos meus colegas de imprensa quer fazer crer. Não tem nada disso. Isso é da democracia, da liberdade. Em algum momento eles vão se entender, porque aí nós temos uma Constituição que rege o que pode e o que não pode, tanto que há questionamentos hoje de excessos. Eu digo com muita frequência isso: olha, se o Executivo se excede, o Parlamento vai lá e veta exageros. O próprio presidente veta coisas do Congresso, e aí o Congresso tem que reavaliar de novo a questão. Esse é o jogo da democracia. Todo mundo chegou por voto lá. O que é destoante, e isso sim é preocupante, é que eu tenho um outro poder que até outro dia ficava dentro das 4 linhas do que prevê a Constituição e hoje acha que pode decidir sobre tudo e sobre todos. E pior, que não está tendo nenhum controle. Porque o Executivo tem controle, o Legislativo tem controle e eles se negociam. Você pode gostar ou não gostar das decisões, bom, isso é do jogo. E isso está previsto. O que não estava previsto da forma como está acontecendo hoje é esse ativismo do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho dito lá no programa com muita frequência que talvez uma das profissões mais difíceis hoje no Brasil é ser professor de direito. Porque você vai lá e ensina que o juiz não pode abrir um processo. Aí você vê o Alexandre de Moraes abrindo um processo, um inquérito. Você fala, não, isso não é função do juiz. Imagina um professor de direito ensinando de acordo com a Constituição, de acordo com o regramento, e aí o aluno fala, mas o ministro ele simplesmente não aceitou o arquivamento pedido pela PGR em relação a alguma coisa. Mas esse foi o comportamento. Podemos mudar e entender que, tudo bem, faz-se uma reforma, mas as pessoas vão concordar com isso? O Congresso vai concordar com isso? O que não pode é fazer releituras constitucionais de acordo com o momento em que nós estamos vivendo. Porque daí, e de novo, como o ministro falou de questões monocráticas, eu tenho só 11 ministros. O Supremo deveria decidir só pequenas coisas, grandiosas coisas, mas poucas coisas. Por que eu tenho 11 ministros só? Porque tudo deveria plenário. Nós já começamos a ter um problema quando dividiu o Supremo em turmas. Porque tinha muita coisa. Não, mas o problema é porque muita coisa está chegando aqui, não deveria chegar. Aí o Supremo fez um remendo, vou dividir em 2 turmas. Mas se eu tenho 11, é para os 11 se manifestarem. E aí eu começo a ter turma, a turma decide e depois o pleno não pode mais decidir em alguns casos porque se considera que aquilo já está resolvido. Então, o que a gente está tendo hoje é uma discussão muito aberta, franca, com algumas ofensas à liberdade, tal como a conhecemos desde a redemocratização e a Constituição de 88, e isso tem mexido com a população. Eu costumo dizer que tem 2 valores sociais coletivos nesse país realmente fundamentados na maioria da população. Ninguém mais quer voltar a um regime de exceção. As pessoas querem a democracia e a liberdade. Se a gente vai moderar uma coisa ou outra, mas essa moderação também precisa ser feita sob a moderação do Congresso, da opinião pública, com calma. Então ninguém mais quer isso. E ninguém quer mais um país instável economicamente, como na época da hiperinflação. Você não vai juntar, você junta as pessoas para essas 2 coisas, independentemente do espectro político. Mas você não junta as pessoas para todo mundo vai melhorar a escola básica. Todo mundo é a favor, mas você junta as pessoas para se mexer com isso? Não, você não consegue juntar. Então, esses 2 valores são extremamente importantes. E é isso que está sendo discutido nessa eleição de uma maneira como a gente nunca viu. Talvez por redes sociais, talvez pela diligência. Eu acho, e vou dizer, as pessoas estão mais diligentes hoje. Elas estão mais bem informadas. E isso é um avanço que a gente gostaria de ter visto lá nos anos 80 e a gente está vendo, porque isso leva tempo. Isso faz com que a democracia fique um pouco mais, digamos, barulhenta. Mas é do jogo e isso faz parte, que bom que seja assim, porque a alternativa é uma desgraça chamada ditadura e ninguém quer isso, né?
Quero agradecer vocês pela participação e a gente vai ver se a gente marca, né, um próximo bate-papo pós-eleição para ver se a gente vai conseguir avançar, né, em algumas questões. Eu acho que essa pauta da briga institucional está mexendo também bastante com a cabeça dos investidores, é uma preocupação. Talvez nesse 7 de setembro não tanto quanto foi no 7 de setembro do ano passado, que foi mais ruidoso, mas sem dúvidas do que a gente vem acompanhando ao longo do último ano, isso é um ponto de preocupação e vai ser aí interessante entender como que essa situação vai avançar em 2023. Então, eu quero agradecer vocês pela oportunidade. Prazer Obrigado, é nosso, Camila. agradecemos a Veda, você, Alberto, e estamos sempre à disposição. Muito obrigado, Camila. Obrigado, ministro. Obrigado.